como é que a gente faz o diagnóstico de nódulo de tireoide? A primeira coisa, quando a gente se depara com um nódulo de tireoide, é saber da função da tireoide. Ou seja, a tireoide está produzindo hormônio adequadamente? Ela está produzindo muito hormônio ou ela está produzindo pouco hormônio? Se eu tenho um nódulo de tireoide e o TSH está alterado, ou seja, a pessoa esteja em hipertireoidismo, produzindo muito hormônio, é necessário fazer uma cintilografia. Porque essa cintilografia vai avaliar, basicamente, como é que está a função, esse nódulo, se ele é hipercaptante, se ele é normocaptante ou se ele é hipocaptante. O que significa isso? Na cintilografia, você dá o iodo para a pessoa. Esse iodo circula no corpo, vai para a tireoide, e se esse nódulo capta muito desse iodo, mais do que o tecido tireoidiano em volta, ele é chamado de hipercaptante. E se ele capta pouco, ele é chamado nódulo frio ou nódulo hipocaptante. Hipercaptante, quando capta muito, ou seja, um nódulo quente, e hipocaptante. Então, quando você tem um nódulo de tireoide e você tem a alteração do TSH de forma que você desconfie de um hipertireoidismo, é importante que você faça uma cintilografia. Fora essa situação, quando você tem uma função tireoidiana normal, ou até mesmo diminuída, ou seja, quando você tem um hipotireoidismo, o próximo passo é você fazer uma avaliação com ultrassom de tireoide. E o ultrassom de tireoide é um exame bastante importante, porque ele consegue definir várias características da tireoide. Várias informações a gente pode ter usando o ultrassom como base. Uma das informações é basicamente a localização do nódulo, se esse nódulo ele tem qual que é o tamanho dele, se ele é bilateral, se ele é unilateral. Então, o ultrassom vai ser fundamental e é um exame muito simples, relativamente barato, de fácil acesso, onde você tira imagens, né, da tireoide de forma que você possa ter mais especificidade em relação ao nódulo. E aí, são importantes nessa situação várias coisas. Primeiro, este nódulo, que tamanho que ele é? Ele é hipoecóico, ou seja, ele é mais escuro do que o tecido tireoidiano normal. Ele tem margens regulares ou tem margens irregulares? Quando você tem margens irregulares, imagina um nódulo redondinho com as margens todas definidas, imagina um nódulo todo espiculado, que é o que a gente chama de margens irregulares. Quando ele tem margens irregulares, aumenta a possibilidade de malignidade. Isso é um aspecto importante. Ele tem microcalcificações? Essa é uma outra avaliação que você pode ter no ultrassom. Ele é mais alto do que largo ou é mais largo do que alto? São características da ultrassonografia que vão dizer para a gente qual é o risco de suspeita de câncer. E qual que é o tamanho do nódulo? Ele tem acima de 1 centímetro, acima de 1,5 centímetro? Então a gente junta todas essas informações para saber se esse nódulo tem algum grau de suspeita para malignidade. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Estou nessa pergunta. Fazemos o diagnóstico, né, avaliando se primeiro o TSH, se ele tem alteração da função hormonal, e depois partimos para a ultrassonografia. Se tiver o TSH alterado, ou seja, se tiver o diagnóstico de hipertireoidismo, partimos para a cintilografia. Se o TSH está normal, se a gente não tem alteração na produção de hormônio, a gente parte para a ultrassonografia. E a ultrassonografia vai dar várias informações: tamanho do nódulo, localização, quantidade e características que levam a suspeitar de malignidade. Regularidade da borda, presença ou não de microcalcificações, se ele é hipoecóico ou hiperecóico. Juntando tudo isso, a gente vai dizer, não, esse nódulo é um nódulo suspeito. Se a gente chegar à conclusão de que esse nódulo é um nódulo suspeito, o próximo passo é o quê? A punção aspirativa por agulha fina do nódulo de tireoide. Como é que é feita a punção aspirativa com agulha fina? A gente vai localizar o nódulo através do ultrassom. Esse ultrassom vai definir, se tiver múltiplos nódulos, qual que é o nódulo mais suspeito, né? E dessa localização e definição, a gente entra com uma pequena agulha, uma agulha fina, direcionado ao nódulo, orientado pelo ultrassom. E você tira células desse nódulo para que possam ser examinadas ao microscópio pelo patologista. Lembrando que a tireoide tem importantes interrelações, ela tem uma anatomia simples, porém num local complexo, já que a tireoide está no pescoço e nessa localização tem várias artérias, tem várias veias, tem nervos. Então é importante que o ultrassom localize com clareza esse nódulo, para que esse nódulo possa ser
funcionado de forma adequada. De acordo com o resultado da punção, a gente vai conduzir essa situação, ou seja, a gente vai conduzir o caso. Dependendo, nós podemos ter uma punção benigna, uma punção intermediária e uma punção de maligno. Muito bem, voltamos ainda à questão do diagnóstico. A cintilografia, ele vai avaliar se o nódulo é funcionante ou não, mas ele dá pouca informação a respeito da possibilidade de malignidade desse nódulo. Então, deve ser feito, mas deve ser feito em casos realmente selecionados.